O secretário de Estado Marco Rubio disse ontem, após conversar com você, que um novo plano para a Ucrânia havia sido discutido. Gostaria de saber qual lado propôs essas novas abordagens, em que consistem e como diferem fundamentalmente das anteriores. E, o fornecimento de armas americanas pela OTAN também faz parte do novo plano. Isso foi discutido? Quero responder com as palavras de Donald Trump. Como se eu fosse contar para vocês, esperem grandes surpresas, ele disse. Bem, não sei sobre grandes surpresas, mas vocês entendem, se vocês estão familiarizados com a atividade diplomática, vocês frequentemente nos acompanham. Há coisas que não são comentadas. Sim, discutimos a Ucrânia, confirmamos a posição que o presidente Putin já havia exposto, inclusive mais uma vez no dia 3 de julho, durante a conversa com o presidente Trump. Sobre esse diálogo, vazamento, gravação, não sei, rede neural ou não, sobre o bombardeio de Moscou e Pequim. Mas ainda assim, nós discutimos coisas sérias. Izvestia, eu acho que sim, de fato. Sergei Viktorovich, e a questão das armas ofensivas foi discutida com Marco Rubio? E há alguma compreensão sobre o futuro do novo tratado START que expira no ano que vem? Não continue, isso não foi discutido. Sim. Sergei Viktorovich também tem uma pergunta sobre atividades diplomáticas. A chanceler Merkel declarou recentemente que os meios diplomáticos para resolver o conflito ucraniano foram esgotados. E eu tenho uma pergunta dupla. Por um lado, gostaria de pedir uma reação oficial sua como chefe do Ministério das Relações Exteriores. E por outro lado, como diplomata experiente, gostaria de perguntar profissionalmente. Na sua opinião, as ações da Alemanha se enquadram nesse arsenal diplomático? Elas pertencem ao âmbito do trabalho diplomático? Essa é uma pergunta muito boa. Isso nos preocupa. Preocupa profundamente porque as mais recentes declarações e as ações concretas, tanto de Berlim quanto de Paris e também de Londres, mostram claramente que a atual classe política que ascendeu ao poder nesses e em vários outros importantes países parece ter completamente esquecido as valiosas lições da história. Esqueceu as conclusões que toda a humanidade tirou dessas lições da história e, em essência, está tentando novamente mobilizar a Europa para a guerra. Não uma guerra híbrida, mas uma guerra contra a Rússia. E quando foi transmitida a importante coletiva de imprensa do ministro francês Barrot, que abordou questões cruciais, a atenção de todos estava voltada para suas declarações. Que durante a coletiva de imprensa ou em algum evento de análise política estava sentado no palco junto com outros participantes. Ele recebeu uma pergunta da plateia. A pergunta foi feita por um francês que esteve muitas vezes no Donbass. E ele perguntou por que Paris apoia o regime nazista, que está sendo ativamente ressuscitado, ou melhor, já foi ressuscitado na Ucrânia. E se você viu, como o senhor Barrot, o respeitável comissário, perdeu completamente o controle em um tom histérico e bastante elevado, gritando com veemência: nós defendemos a integridade territorial, o direito internacional e a integridade territorial da Ucrânia de forma inabalável e com toda a nossa força. Bem, ele arrancou aplausos de uma parte do público. Mas, sabe, depois de tudo o que se sabe sobre as ações do regime de Kiev, o que se sabe para que ele precisa da integridade territorial, ele precisa disso para suprimir todos os direitos da população russa e russófona e para eliminar fisicamente aqueles que não concordam com a posição de Kiev após o golpe de Estado. Ontem entreguei ao Marco Rubio um pequeno resumo de citações de Zelensky, Shmyhal, Yermak, Podolyak, onde se fala abertamente sobre a necessidade de destruir os russos, juridicamente, ou melhor, fisicamente. E quando o Sr. Barrow e outros como ele declaram que não querem ver nada além da integridade territorial da Ucrânia, bem, isso é uma autodenúncia. É isso. Quanto ao Sr. Merz, ele já disse coisas engraçadas mais de uma vez. Inclusive afirmou que seu principal objetivo é tornar a Alemanha novamente a principal potência militar da Europa. Na palavra novamente, ele nem sequer se engasgou. Ele também disse coisas como que Israel trabalhe no Irã, eles fazem o trabalho sujo por nós.
Isso também é uma citação dos donos dos campos de concentração, quando eles preferiam usar colaboradores para exterminar judeus, para não sujarem as próprias mãos, entendendo que era um trabalho sujo. E então, se o Sr. Merth acha que as possibilidades pacíficas foram usadas, esgotadas, provavelmente ele decidiu se dedicar completamente e de forma definitiva à militarização da Alemanha às custas de seu próprio povo, só para poder novamente desfilar sob slogans nazistas para enfrentar as ameaças que vêm da Rússia. Isso é um completo absurdo. Espero que qualquer político sensato entenda isso. O presidente Putin já disse repetidamente que isso é um disparate. Simplesmente usam isso para manter o povo sob controle e impedir que venham à tona aqueles protestos que, de fato, são inevitáveis diante do agravamento da situação socioeconómica, da estagnação observada na Europa, e tudo isso porque centenas e centenas de bilhões foram e continuam sendo direcionados para a Ucrânia. Bem, e aqui eu encontrei uma citação. Fiquei curioso para saber como, na época, a Europa via a própria Alemanha. E então encontrei uma citação do jornal sueco Aftonbladet, de 22 de junho de 1941. Um editorial. Aspas, a Alemanha quebrou suas correntes e, com novas forças, saiu para a liberdade rumo à sua missão europeia e historicamente significativa. Esmagar o regime vermelho, que representa uma ameaça à própria essência da liberdade. Ou seja, exaltavam os nazistas como símbolo de liberdade. Se a Europa está caminhando para isso novamente, é o que dizer. É triste. Nós, é claro, levaremos isso plenamente em consideração em todas as áreas do nosso planejamento. A entrevista de Sergei Lavrov reforça a postura firme e combativa da diplomacia russa. Em vez de buscar aproximação, Lavrov adota uma retórica dura, com críticas diretas ao Ocidente, acusações históricas e desconfiança total sobre as intenções dos Estados Unidos e da Europa no conflito da Ucrânia. Ele evita dar detalhes sobre planos diplomáticos e ironiza perguntas sobre propostas de paz ou acordos de desarmamento. O foco está em sustentar a narrativa de que a Rússia está cercada por ameaças externas e que o Ocidente, especialmente a Alemanha, França e Reino Unido, estaria repetindo erros históricos ao apoiar militarmente Kiev. Essa abordagem fecha espaço para negociações reais. Ao comparar adversários a regimes nazistas e questionar a integridade do apoio europeu à Ucrânia, Lavrov não só acirra a tensão, como dificulta qualquer diálogo internacional. Em resumo, a fala de Lavrov revela que a Rússia segue apostando no confronto como estratégia política e narrativa. O impacto disso nas políticas internacionais é claro. Aumenta a polarização, isola diplomaticamente Moscou e afasta ainda mais qualquer possibilidade de solução pacífica no curto prazo. Se você achou esse conteúdo relevante, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Comenta aqui embaixo. Você acha que ainda há chance de diálogo entre Rússia e Ocidente? Até a próxima!